Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 75º encontro. Vamos trabalhar Jeremias capítulo 32, do versículo 26 a 35. Jeremias, nestes versículos, irá reforçar a motivação religiosa da catástrofe iminente. Vamos ver isso no capítulo 32, do versículo 26 a 35, que nós vamos ler. Judá e Jerusalém serão derrotados pelos babilônios. A cidade será destruída pelo fogo, as casas serão queimadas. A cidade que deveria ser sede da justiça, da lei, havia sido o lugar do rompimento da aliança, trocando Javé pelos deuses estrangeiros, isto é, traindo a aliança que Javé fez com seu povo. Javé vai agir contra seu povo fazendo justiça. Isto é, o povo de Deus será castigado pelo rompimento da aliança. É a pena que se tem através do rompimento do contrato da aliança, que a partir do momento em que Judá, renunciou a Javé, traiu a aliança e deve estar aberto às sanções, justamente do rompimento das alianças, as consequências do rompimento da aliança. Ouçamos a leitura do texto. Capítulo 32, versículo 26 a 35. A palavra de Javé foi dirigida a Jeremias. Eu sou Javé, Deus de todas as criaturas. Existe algo impossível para mim? Por isso, assim diz Javé, estou para entregar esta cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele vai tomá-la. Os caldeus que estão guerreando contra ela entrarão nesta cidade, atearão fogo nela, queimarão as casas, onde nos terraços se queimava incenso a Baal, e onde se derramava vinho aos deuses estrangeiros, para me irritar. Pois desde a juventude, israelitas e judeus só praticavam o que eu considero errado. Só me irritaram com as obras de suas mãos. Oráculo de Javé. Esta cidade foi sempre para mim motivo de ira e de cólera, desde que a construíram até o dia de hoje. Terei que afastá-la da minha presença, por todo o mal que os israelitas e judeus fazem para me irritar. Todos eles, seus reis e autoridades, sacerdotes e profetas, cidadãos de Judá e habitantes de Jerusalém. Eles voltaram para mim as costas, e não o rosto. Eu os ensinava continuamente, e ninguém ouvia para aprender a lição. Eles colocavam abominações na casa que levava o meu nome, profanando-a. Construíram lugares altos a Baal, no vale de Ben-Enom, para ir queimar seus filhos e filhas em honra de Moloque, coisa que eu nunca mandei, nem jamais passou pelo meu pensamento. Eles fizeram abominações semelhantes, ensinando Judá
a pecar. Versículo 26. A palavra de Javé foi dirigida a Jeremias. Javé inicia com a nova mensagem, falando sobre o destino de Judá. Versículo 27. Eu sou Javé, Deus de todas as criaturas. Existe algo impossível para mim? Javé é Deus soberano. Para ele tudo é possível. Ele é o Deus de todo ser vivo, de toda criatura. E por ter o poder de tudo criar, tudo para ele se torna possível. Versículo 28. Por isso assim diz Javé: estou para entregar essa cidade nas mãos dos caldeus, nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele vai tomá-la. Javé é o Senhor que conduz a história. Ele mesmo é que vai entregar Jerusalém nas mãos do rei da Babilônia. Ele irá tomar a cidade por desígnio decretado por ele. A razão é para castigar a infidelidade do povo para com a aliança. Versículo 29. Os caldeus que estão guerreando contra ela entrarão na cidade, atearão fogo nela, queimarão as casas, onde nos terraços queimavam incenso a Baal, e onde se derramava vinho aos deuses estrangeiros para me irritar. Javé vai tratar o seu povo com a lei do revide, do talião. A razão da destruição de Jerusalém é porque Judá e a cidade de Jerusalém abandonaram Javé, seu único Deus. Os caldeus destruirão as casas, atearão fogo na cidade. Os terraços das casas era o local onde o povo de Judá traía Javé, queimando incenso a Baal, isto é, fazendo culto a um deus estrangeiro. E derramavam vinho aos deuses estrangeiros para irritar Javé. Javé, que é o Deus único de Judá e Israel. Javé não aceitará esta traição, como nós vimos no livro de Jeremias, no capítulo 19, versículo 13. Versículo 30. Pois desde a juventude, israelitas e judeus, Israel, judeus, povo de Judá, só praticaram o que eu considero errado. Só me irritaram com as obras de suas mãos, oráculo de Javé. Israelitas, o povo do reino do norte, reino de Israel. Judeus, do reino de Judá, o povo do reino do sul. Javé foi traído pelos dois reinos. O reino dos israelitas, o reino do norte, foi destruído pela Síria em razão da sua infidelidade a Javé. O reino dos judeus, o reino do sul, o reino de Judá, foi destruído pelos caldeus, Babilônia, também pela infidelidade de Judá à aliança ao seu Deus. A traição fez o rompimento da aliança. Renunciam assim Javé como único Deus do povo eleito. Esse povo eleito, que foi eleito há muito tempo, desde os antepassados, desde a juventude do povo de Deus. Mas, quando eles abandonaram a aliança, começaram a servir outros deuses. A prática era oposta ao que se exigia no pacto da aliança. E com isto o povo ia irritando Javé, Deus,
com tudo aquilo que eles faziam. Com tudo aquilo que o povo fazia, o povo de Judá realizava. Versículo 31. Esta cidade sempre foi para mim motivo de ira e cólera, desde que a construíram até o dia de hoje. Terei que afastá-la da minha presença. A acusação de Javé continua, diante de um processo condenatório da traição de Jerusalém. A cidade devia ser um lugar sagrado, lugar do templo, da presença divina, lugar do direito e do culto puro. Mas o que se esperava de Jerusalém não aconteceu. Foi uma cidade que motivou a ira e a cólera divina. Diante de todo o período de construção até hoje, Javé vai rejeitar a cidade sagrada e vai tirar a cidade sagrada da sua presença. Versículo 32. Por todo o mal que os israelitas e judeus fazem para me irritar, todos eles, seus reis, autoridades, sacerdotes e profetas, cidadãos de Judá e habitantes de Jerusalém. Javé prepara para o veredito do julgamento que nós vamos ver no próximo encontro. Os israelitas e judeus fizeram mal, romperam o código da aliança. O motivo, Javé diz, foi para irritá-lo, porque eles não obedeceram os mandamentos. Assim todos, os reis, autoridades, sacerdotes, profetas, isto é, os falsos profetas, e todos os cidadãos de Judá e os habitantes da cidade de Jerusalém receberão o castigo, a pena, no processo de acusação. Serão levados ao exílio. Versículo 33. Eles voltavam para mim as costas e não o rosto. Eu os ensinava continuamente e ninguém ouvia para aprender a lição. Continua a acusação antes da pena. O povo estava diante do Senhor, mas o povo não aprendia e virava as costas a Javé Deus. Javé os ensinava, mas o povo fazia de surdo, não ouvia. O povo resistia a Javé, e o povo não aprendia a lição. Enquanto Deus era o mestre do seu povo, tudo foi em vão. Eles não obedecem seu próprio Deus e Senhor. Versículo 34. Eles colocavam abominações na casa que levava meu nome, profanando-a. Jerusalém foi profanada com o culto a divindades estrangeiras, os ídolos e os deuses. A cidade sagrada foi desrespeitada e o povo não reconheceu a presença divina que estava nela. Versículo 35. Construíram lugares altos a Baal no vale de Ben-Enoma, para aí queimar os seus filhos e filhas em honra de Moloque, coisa que eu nunca mandei, nem jamais passou pelo meu pensamento. Eles fizeram abominações semelhantes, ensinando Judá a pecar. A cidade de Jerusalém foi profanada pelos lugares altos, culto a Baal, pelo sacrifício de crianças vivas a Moloque, sacrificando essas crianças no vale de Ben-Enoma, queimando crianças em holocausto. Realidades que não fazem parte da aliança. Deus jamais havia exigido isso do seu povo. Ele jamais mandou sacrificar vidas em holocausto. Mesmo no caso de mesmo no caso de Isaac. Abraão não imolou Isaac. Ao profanar a terra, a cidade e o templo, veremos que a pena vai ser
o exílio, versículo 36. Tudo o que aconteceu com Judá e Israel, judeus e israelitas, foi dado por Javé como punição à traição, de romperem com a aliança, essa aliança sagrada que Javé fez com seu povo, esse povo que ele escolheu. E depois nós vamos dar a continuidade. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.